Na aula passada, nós havíamos analisado o fracasso, né, do plano cruzado na sua primeira etapa. Agora a gente vai tentar entender a tentativa de mistura de ortodoxia de um lado e heterodoxia do outro, lá naquele plano que ficou conhecido como Plano Bresser. Ok? Vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Então, se nós sabemos, né, que o Bresser vai fazer um mix, de um lado, né, uma mistura de ortodoxia com heterodoxia, na verdade, qual era o objetivo? Ele não tinha, claramente, o objetivo de ter a inflação zero, portanto, nem eliminar completamente a indexação. Recentemente, o Bresser deu uma entrevista que eu achei absolutamente brilhante, dizendo que, na verdade, o momento político não permitiria as reformas estruturais. Ou seja, o Brasil ainda não tinha maturidade naquele momento histórico, né? Ou seja, a taxa de sacrifício ainda não havia sido extremamente elevada para justificar um ajuste sob o ponto de vista fiscal e reordenamento do Estado que, na verdade, implicasse uma ortodoxia propriamente dita. O objetivo era apenas deter a inflação, né, e evitar a hiperinflação, já que, né, em 89 ocorreria então a eleição para presidente, que nós sabemos que ganha o senhor Fernando Collor de Mello, né, e assim a gente vai ter um choque acontecendo lá no primeiro ano do governo Collor, conhecido então como Plano Collor. O objetivo do Bresser era promover um choque deflacionário com a retirada do gatilho e a redução do déficit público. Diferentemente do plano cruzado, adotou-se uma política monetária e fiscal ativa, mantendo a taxa de juros reais positiva para inibir a especulação com os estoques e aumento do consumo. Ora, todas as vezes que eu uso uma política monetária contracionista com a elevação, né, da taxa de juros, eu automaticamente direciono, né, a propensão marginal a poupar, né, a ser maior do que a propensão marginal a consumir. O governo, naquele momento, se compromete com a independência do Banco Central, mas as medidas foram absolutamente frágeis, não atingindo seus objetivos finais. Bem-sucedido foi apenas em recuperar, né, os bancos comerciais, diminuir o déficit público e a queda inicial da inflação. Porém, né, desestrutura a produção, cai a produção industrial, mais a aceleração do pico inflacionário no final do governo Sarney. Resultado, nós vamos poder perceber que ocorre a volta da inflação. Se nós pudéssemos fazer uma síntese, né, das mudanças institucionais entre 85 e 89, nós diríamos que o marco institucional em que opera a política fiscal esteve sujeito a duas mudanças absolutamente contraditórias. Por um lado, avanços consideráveis do ponto de vista gerencial, a transparência do gasto público através das informações. Por um outro lado, a Constituição aprovada limitou a margem de manobra das autoridades governamentais. Você se recorda que muitas das despesas foram classificadas dentro da Constituição com percentuais da arrecadação. Por isso que, recentemente, a presidente Dilma Rousseff quis prorrogar a chamada DRU, a desvinculação de receitas da União. Por quê? Porque se eu tenho, na verdade, um orçamento absolutamente engessado, com gastos obrigatórios, com percentuais da arrecadação, não sobra margem para que o governo faça uma política, sob o ponto de vista fiscal e monetário, mais eficiente. Ora, se a Constituição aprovada limitou a margem de manobra das autoridades governamentais, a parcela de recursos disponíveis encolhe, devido ao aumento dos gastos determinados pela Constituição e, mais importante, a relativa vinculação das receitas. Ora, se é assim, a gente pode analisar os planos de ajuste econômico da seguinte maneira. Durante o governo Sarney, nós vamos ter em 1986 o Plano Cruzado, amplamente fracassado, em 87 o Plano Bresser, também fracassado, e numa última tentativa, lá em 1989, o Plano Verão.
a gente vai ter um pequeníssimo ajuste da necessidade de financiamento, né, do setor público entre 81 e 84, mas no período 85-89 nós teremos o agravamento do déficit público. Promove-se o ajustamento do déficit, provocando a recessão, mas a inflação não é controlada porque não se adotam medidas estruturais e, sobretudo, medidas fiscais que sejam, na verdade, efetivas, o aumento da tributação de um lado e a redução do gasto público do outro. Sendo assim, as necessidades de financiamento do setor público passam a variar. Se lá no uso primário, né, em 83 era de menos 2,4, ele passará a 0,9 em 89. Se o financiamento interno vai de 2,6, cairá para 1,6 em 89, o externo de 0,2 para 0,3. Sendo assim, nós vamos poder perceber que a necessidade de financiamento do setor público em percentual do PIB, de 85, 89 a 94, irá modificar. No governo central, a necessidade cai de 2,27 do PIB para menos 2, dado o ajuste que será feito lá no Plano Real, cuja criação ainda acontece no governo Itamar Franco em 93, mas terá o seu embate a partir de 94. Nós vamos poder perceber, né, que no setor primário nós vamos ter uma redução de 0,15 para menos 3,04 e os juros reais do Banco Central de 2,12 para 1,4. Resultado, a situação de necessidade de financiamento do setor público no Brasil só será equacionada quando o Plano Real entrar em ação. Ora, analisemos então agora a dívida líquida, né, do setor público. O que nós sabemos? Os anos 80 foram marcados também pelo início da mensuração da dívida pública do setor público, porque até então nós não tínhamos uma mensuração adequada e posso dizer para você que antes do Plano Real sequer essa mensuração era feita de maneira absolutamente transparente e válida. A gente pode ver isso na tabela 12. Pode-se notar que a dívida subiu 10 pontos percentuais do PIB entre 82 e 89, fruto do acúmulo dos déficits fiscais no período, conforme comentado anteriormente pela gente. Se é assim, vamos dar uma olhada lá na dívida do setor público em percentual do PIB. Em 1982, essa dívida correspondia, né, no governo central a 10% do PIB. Estados e municípios 6,7%, empresas estatais 20%, o total 36,7%. Observe, em 1989, o governo central já devia 23,1% do PIB, os estados e municípios 6,9% e as empresas estatais 16,7%. Resultado, houve uma elevação do déficit público no Brasil de exatos, né, 10 pontos percentuais. Resultado, a necessidade de financiamento do setor público cresce e para poder atrair capital, o governo paga uma taxa de juros cada vez mais elevada. Dada a moratória da dívida pública, o financiamento externo não vem. Resultado, aumenta o endividamento interno. Ora, em termos, então, né, de endividamento externo, nota-se a redução significativa após a moratória de 1987, mas eu quero te chamar a atenção que a redução, né, dessa necessidade de financiamento do setor público com financiamento externo não ocorre porque o Brasil optou pelo endividamento interno. É que, na verdade, depois da moratória, os investidores externos não querem investir no Brasil. Portanto, fecha a década com os mesmos níveis de 82. Esse comportamento, associado ao crescimento da dívida interna, e aí é óbvio, né, que se eu não tenho financiamento externo, eu tenho que me endividar internamente. Então, ao contrário do que muitos brasileiros acreditam, inclusive nos dias de hoje, o nosso maior problema não é o endividamento externo. O endividamento externo do Brasil, aliás, é totalmente pagável. O Brasil já tem reservas cambiais maiores do que o endividamento externo. Bom, o nosso grande problema, então, é o quê? A dívida interna. Porque se a necessidade de financiamento do setor público se faz através de poupança privada,
para atrair essa poupança privada, eu tenho que praticar o quê? A elevação da taxa de juros. Só que a elevação da taxa de juros aumenta o déficit, que por sua vez aumenta o endividamento. Dada essa questão, né, a gente vai poder observar a troca do endividamento externo pelo interno, em face das dificuldades de obtenção de fontes externas de financiamento após a moratória mexicana de 82 e a do Brasil de 87. Ora, a dívida líquida do setor público em 82, que era de 36,7, passa em 89 para 46,7. Como é que eu atraio no meio desse período mais capital para financiar o déficit? Simples, eu elevo a taxa de juros. Se eu elevo a taxa de juros, eu aumento o déficit de longo prazo, eu aumento o endividamento e, portanto, comprometo a geração futura. Essa foi uma escolha absolutamente equivocada pela gestão da política pública brasileira naquele momento histórico. O que seria correto, então? Seria que nós tivéssemos, pelo menos num primeiro momento, né, uma política fiscal ativa, com clara redução do gasto público e aumento da tributação. Por um outro lado, sob o ponto de vista monetário, o controle da expansão da base monetária com uma política fiscal contracionista. Por outro lado, a mudança do marco de gestão da política econômica brasileira, com uma relativa independência do Banco Central, a retirada de todos os esqueletos do armário, a mudança do papel do Estado, de um Estado produtor para um Estado regulador, e, portanto, o avanço e o incentivo do investimento privado na produção de bens e serviços e a retirada do papel do público. Resultado, além, obviamente, daquelas medidas que todos nós conhecemos, que são funções do Estado. Vamos lembrar das funções do Estado? O Estado, até a década de 90, tinha basicamente 3 grandes funções. A função alocativa, que é a alocação de bens e serviços, a função distributiva de renda e, por um outro lado, a função estabilizadora. Soma-se a esse processo o quê? A função regulatória. Essa será fundamental a partir dos anos 90, que será motivo das nossas próximas aulas. Abraço para você e até a aprovação.